Esse é o tutorial de como transformar a imagem do seu mapa em um mapa dinâmico, como o Google Maps, aqui pelo aplicativo. Na verdade, são apenas 3 imagens, é bem simples. Vamos entrar aqui em configurações do mapa e vocês vão ver que nós temos 3 imagens de mapas aqui. As 3 imagens devem estar postadas em um repositório qualquer da internet. Repare que eu estou usando o meu repositório da Amazon, mas você pode usar um site qualquer que permita fazer esse depósito de imagens. Eu sempre sugiro que use como repositório de imagens o site IMGBB. Veja o meu próprio repositório aqui. Nele é possível você colocar imagens e gerar links muito facilmente. Eu usava muito para postar imagens que eu quisesse usar nas minhas campanhas, então esse site é muito bom e gratuito. Tem uma velocidade boa, imgbb.com. É muito bom e dá para usar gratuito. Você vai gerar as 3 imagens com inteligência artificial, no Photoshop ou no CorelDRAW. Eu sou das antigas e não tenho medo de dizer que desenho minhas coisas no PowerPoint. Parece que o PowerPoint é uma ferramenta fraca, mas para mim ele me atende perfeitamente bem e eu sei fazer as coisas. Eu vejo pessoas que desenham bem até mesmo no Paint. Se você tem facilidade em algum programa, faça no programa que você desejar. O interessante é que você vai fazer 3 imagens, sugiro que as transforme em GIF. Geralmente as imagens GIF ocupam o menor tamanho entre todos os tipos de imagens. Uma mesma imagem em JPEG ou uma mesma imagem PNG ocupa muito mais espaço. A minha primeira imagem tem apenas 1366 por 1366, que é o tamanho do meu monitor. A minha segunda imagem é bem maior, 3072 por 3072. E já a terceira imagem tem 5392 por 5392, que foi o tamanho máximo que eu consegui gerar dentro do PowerPoint. A primeira imagem, que tem a menor resolução, tem menos informações, não tem os rios, não tem nenhuma informação muito relevante na imagem. Deixe-me tentar exibir a imagem para vocês. Repare que a minha primeira imagem não tem nem muita resolução e nem muita informação nela, apenas o nome dos reinos e alguns poucos rios. Já a minha segunda imagem, ela já traz um pouco mais de informações, por exemplo, de alguns reinos menores, algumas colinas, já traz um pouco mais de detalhamento. Assim como no Google Maps, quando você vai aumentando o zoom, você vai trazendo mais informações no mapa. E a minha terceira e última imagem, ela me traz todas as informações, muito mais detalhamento. É uma imagem gigantesca, já com um monte de detalhes sobre locais, as estradas. Mas nunca você vai colocar cidades. É isso que o aplicativo vai montar para você. As cidades nas posições que você determinar pelo aplicativo, onde vão ficar criadas as suas cidades. Criou as suas 3 imagens, seja lá como for, você vai postá-las em algum site, como eu disse, e vai relacioná-las no aplicativo. A segunda parte do estágio é determinar a dimensão que vai ocupar a sua maior imagem. Olha que eu coloquei 2732. Por que eu coloquei 2732? Porque é o dobro de 1366. Pense na minha primeira imagem, tem 1366. Em tela inteira com zoom de 50%, ela fica sem distorção nenhuma, porque ela não passará do tamanho normal dela. Já a segunda imagem entra no zoom entre 51% e 90%. E essa terceira imagem no zoom 100% ou mais. Só que ela é muito maior que 2732, ela tem 5392 e não vai distorcer quando for aumentada até 200%, só depois disso, mas ela é grande. Bom, a mesma proporção que você usar em cima, você tem que usar embaixo. Se aqui em cima estão 2 tamanhos iguais, aqui são 2 tamanhos iguais. Portanto, 180 por 180. O que seria isso? São os riscos dos paralelos que nós temos no nosso mapa. Assim como o mapa mundial é cheio de paralelos, de latitudes, nós vamos colocar paralelos no nosso mapa. E as longitudes são os meridianos. Bom, mas se você colocasse um mapa retangular, a mesma proporção que estivesse aqui em cima, você teria que usar aqui embaixo. Isso para que o aplicativo possa calcular as distâncias entre as cidades e aí determinar o tempo de viagem. Mas também para isso preciso da distância em quilômetros entre um paralelo e outro, daí o aplicativo consegue calcular. Vamos ver como isso fica na prática. Eu estou aqui com o zoom até 50%, ou seja, entre 10% e 50%, o app está usando a imagem da menor resolução. Quando eu subir meu zoom,
Aqui é a posição do meu grupo, não é cidade. Zoom em 60%, ele já mudou para a segunda imagem. Repare que ele já tem aquele segundo nível de detalhamento. Em todo momento, o mouse vai mostrando minha posição no mapa. E quando eu subir o zoom para 100%, ele vai carregar a imagem com a maior resolução. Bom, como eu tenho uma imagem de boa resolução, mesmo que eu suba esse mapa para 500%, ele ainda vai segurar minha resolução. Não está perfeito, mas ele já segura bastante, porque eu coloquei uma imagem bem grande. E as minhas cidades são posicionadas de acordo com o que eu as configurei no aplicativo. Então você tem como, aqui por exemplo, dentro do app, reposicionar essas cidades. Eu entro em modo edição, e uma vez em modo edição, eu posso mover as cidades e colocar a cidade exatamente no ponto onde eu pretendo colocá-la. Sobradinho fica nessa encruzilhada aqui, beleza? Fiares está no ponto certo. Vamos mexer um pouquinho essa cidade aqui? Ela está exatamente aqui. Então, no modo edição, você consegue reposicionar cada uma das suas cidades e o aplicativo vai gravar as posições nela. Também consigo adicionar novas cidades. Digamos que eu clique aqui para adicionar e quisesse criar uma vilazinha aqui nesse meio. O app já entrou aqui para gerar uma cidade nova e eu vou dizer aqui que vai ser uma vila grande ou uma cidade pequena. Vou gerar aleatoriamente essa cidade. Ficou Poço das Antas o nome da cidade. Vamos deixar Poço das Antas mesmo. Já vem com todo gerado, proporção das raças, todas as estatísticas. Me criou aqui 3 templos nessa cidade: Diletarian, Elona e Yondala. Tudo totalmente aleatório, o poder central da cidade, o nome de um rei elfo com sua rainha, os clérigos desses templos. Mas não vou deixar essa cidade criada nesse mapa, porque ele é real da história que eu estou narrando, então eu não vou confirmar isso. O que seria só salvar aqui e estaria criada uma nova cidade naquele ponto. Vamos voltar ao nosso mapa e vou voltar a visualização a 200%. Vamos voltar no modo de configuração e temos aqui editar uma cidade, definir como a cidade atual do grupo, para dizer onde o meu grupo está nesse mapa no momento. No momento, de fato, o meu grupo está aqui entre Cachoeira d'Água Anã e Deixa Rio. Aqui para eu definir se esse grupo está como viagem e estrada ou num barco. O app não detecta de fato onde você está no mapa, não consigo interpretar a imagem assim ainda. Uma vez que está tudo definido, você já consegue medir a distância entre um local e outro, entre uma cidade e outra. Faço um risquinho aqui. E o mapa consegue dizer a distância exata para mim, porque ele levou em conta o tamanho da imagem, a distância que tem entre um paralelo e outro, já que ele conseguiu dizer que são 238,27 quilômetros entre uma cidade e outra, ele consegue também me dizer quanto tempo leva para ir a pé, se o deslocamento for 6 metros por rodada. Também, se o deslocamento for 9 metros ou numa marcha forçada, num cavalo leve ou num cavalo pesado, num jumento ou mula, ou por meios aquáticos com diversos tipos de embarcações e por meios aéreos, se o grupo tem algum tipo de deslocamento voo. Traz também informações dos modificadores por terreno, como por dentro de uma floresta ou em terreno difícil. Fala das regras de movimentos de viagem, que no máximo por dia você pode viajar 8 horas, ou se estiver de barco a Romo, 10 horas. Ou, se for uma embarcação à vela, 24 horas. Fala das penalidades por marcha forçada. Não precisa de muita coisa, são poucas informações e você já tem o seu Google Maps da campanha. Por enquanto é só isso, meus NPCs, e fiquem com Deus. Definir como a cidade atual do grupo.